Absalão ficou pendurado pelos cabelos. Tem certeza? Se eu te dissesse que não é bem assim que está escrito na Bíblia. Ei, puf! Agora explodiu sua cabeça. Então vamos analisar as escrituras? Sim, bora pro vídeo! A graça e paz de Cristo a todo esse povo de Deus. Maico aqui na área. Seja muito bem-vindo ao canal Na Contramão do Mundo. E vamos para o que interessa. Levantou aquela pulga atrás da orelha? Quem sabe você deve ter ouvido pregadores da palavra falando dos cabelos presos de Absalão. Gostaria de te mostrar que, por vezes, a Bíblia não diz muita coisa que pregadores dizem. E nessa série de estudos, nessa pegada, eu gostaria de compartilhar algumas pesquisas que fiz. E vamos debatendo e conversando ao longo deste estudo. Se você gostar desse modelo, desse estilo, curte, comenta, compartilha. Vai me mostrando, vai me dando feedback para eu saber. E também eu peço para que você possa me dar algumas outras sugestões de outros assuntos, algumas outras curiosidades na Bíblia. Então vamos para o que interessa? Vamos lá para o vídeo então. Então vamos iniciar dizendo sobre o que a Bíblia diz. Então uma série com assuntos que por vezes queremos ser corretos pela própria popularidade. E nesse debate inaugural nós vamos falar sobre a Bíblia não diz que Absalão morreu pendurado pelos cabelos. Que coisa, né? Então a gente vai debater, a gente vai comentar e conversar sobre esse detalhe. Vamos lá? Segundo Samuel capítulo 13, ele vai narrar a história de Absalão. E nessa história de Absalão surgiram algumas ideias errôneas sobre alguns acontecimentos bíblicos, dentre esse a questão de Absalão, sobre essa gravura que começaram a surgir na época do iluminismo, muitas pinturas que mostravam a parte de Absalão preso pelos cabelos, morto pelos cabelos. Olha só, algumas pinturas, e inclusive até, eu lembro que há um tempo atrás passou uma novela da Record que retratou o ator da Record, e ele tinha um cabelo grande, era o Absalão no caso, né? Então, vê que até a dramaturgia, né, das novelas bíblicas, ilustrações bíblicas, acabavam mostrando esse acontecimento de Absalão sendo preso pelos cabelos e sendo morto assim nessa posição, preso pelos cabelos. Mas, na verdade, o mais correto seria mais ou menos assim, sabia? A mula dele passando, né, jumento, e assim ele ficando preso pelo pescoço. Olha só que interessante, né? Vamos ver os fatos? Flávio Josefo narra em sua biografia, olha só que interessante, Flávio Josefo, ele é um historiador lá do início da era cristã, os primeiros séculos da era cristã. Então muitos teólogos usam esse livro dele, livro Histórias dos Hebreus. Inclusive eu leio, eu uso bastante, eu acho muito interessante a narrativa dele. Olha só que interessante então, Flávio Josefo, ele narra em sua biografia: o medo de cair vivo nas mãos deles obrigou a fugir a toda velocidade sobre uma mula muito veloz. Mas o vento lhe agitava o cabelo, que era muito comprido e espesso, fazendo-o emaranhar-se nos ramos de uma árvore por baixo da qual ele passava. A mula continuou a correr e ele ficou pendurado. Bom, agora vocês sabem, agora pronto, agora consolidou, né? Pô, Flávio Josefo falou, um historiador do início da era cristã, o cara que praticamente viveu aqueles tempos. Claro que ele está retratando uma passagem bíblica que aconteceu muito antes, né, da época dele. Mas se ele falou que o vento agitava o cabelo e foi pendurado, pronto, agora não tem história mais, não tem mais o que dizer, né? Mas aí é que eu venho uma pergunta para você. Em que nós devemos acreditar? Vamos acreditar em historiadores, em ilustrações da época do iluminismo, ilustrações modernas? Inclusive, falando em ilustrações, olha só, eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia em Ação. Não sei se vocês já viram falar dessa Bíblia em Ação. Bíblia conhecida, eu gosto dela, faz muitos anos que eu tenho ela. Tem outras versões dessa Bíblia agora. E ela ilustra, né, as passagens bíblicas, é muito boa, eu gosto muito dela. E a Bíblia em Ação, ela ilustra a passagem de Absalão. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas olha só, Absalão, ó, sendo preso pelos cabelos. Absalão preso pelos cabelos. Aqui, ó. Pois é, até mesmo a Bíblia em Ação, ela acabou nos mostrando isso, né?
Então a gente vai acreditar nos historiadores, nas ilustrações, ou nós vamos acreditar na própria Bíblia Sagrada? O que a Bíblia Sagrada diz? Né? Mas antes da gente vir na Bíblia Sagrada, deixa eu trazer mais alguns conhecimentos, algumas coisas interessantes. Duas ideias surgiram dessas ilustrações. A primeira ideia é que ele estava pendurado pelos cabelos, o que a gente está comentando. A segunda ideia, que eu particularmente nunca vi essa segunda alternativa no caso, é que ele morreu por causa disso. Sei lá. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha essa ideia ser principal. Alguém acreditava nesse contexto, né? Dessa forma. Sei lá, preso pelo cabelo, a gravidade, não sei. Pessoa que tem umas ideias doidas, né? Inventam cada coisa. Mas nada disso ocorreu. Ele ficou pendurado pela cabeça e foi morto por 11 pessoas. E o interessante é que difícil era ele ficar pendurado pelos cabelos. Por isso que a palavra de Deus falava que ele raspava a cabeça, ele tosqueava a cabeça todo fim de ano. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 14, no verso número 25 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Eram 2,4 kg segundo o padrão do rei. Olha só que coisa, hein? Sempre que pesava os cabelos demais, ele cortava e o pesava. Tem outras traduções que falam que todo fim de ano ele tosqueava, ele cortava os seus cabelos, no caso. Aí você pode pensar, bom, mas se ele cortava o cabelo acabava crescendo, né? Provavelmente deve ser isso, né? Dava para crescer o cabelo. E aí que surge essa dúvida, e me surgiu também essa dúvida. Bom, se ele toda vez que crescia o cabelo dele demais, pesava o cabelo, ele cortava o cabelo. E assim ele fazia todo ano. Quanto que o cabelo será que cresce? Será que de um ano até o outro conseguiria crescer o cabelo tão grande? O quantos centímetros será que crescia? E aí eu fui pesquisar, eu fui procurar essa história para ver. Qual a velocidade que cresce o cabelo então? Então eu vi em dois sites, no site da Super Interessante e no site da Natura. E diz assim, ó, calcula-se que o cabelo cresça em média 1 milímetro a cada 3 dias, o que dá cerca de 1 centímetro ao mês e 12 centímetros por ano. A velocidade pode variar de um indivíduo para outro, mas ela se mantém constante. Ou seja, de 12 a 15 centímetros entre um corte dele até o outro. 15 centímetros, creio eu, mais ou menos isso. Será que conseguiria fazer com que o cabelo desse tamanho fizesse com que um homem adulto de guerra conseguisse ficar preso pelo cabelo? Pensa bem, sei lá, 70, 80 quilos mais ou menos seria o peso dele, né? Do homem adulto, né? Não sei, eu acho um pouco difícil, né? O próprio cabelo ficar preso dessa forma, né? Então a gente acaba percebendo só nessas ideias que por esse motivo e outro, por essa hipótese, o cabelo dele não era tão grande assim quanto a gente vê nas ilustrações. Inclusive o clássico exemplo do próprio Jesus, né? Aquele Jesus bonito, com aquela pele macia, aquele cabelo sedoso, maravilhoso, aqueles olhos azuis, todo lindo, né? Barbinha feita. Aquilo ali é só uma pintura de um artista, né? A figura de Jesus que retrata do início é bem diferente mesmo. Então a gente vê que a gente não pode se basear muito por pinturas, né? Mas então, o que diz a palavra do Senhor? Então vamos agora às Escrituras. A gente viu que Flávio Joséfo, um historiador, ele retrata que os cabelos dele eram longos e tinha se emaranhado os cabelos dele numa árvore. Nós vemos ilustrações, gravuras que mostram Absalão preso pelos cabelos. Mas o que a palavra do Senhor fala? 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Então a palavra do Senhor fala que Absalão ficou preso pela cabeça.
Então é cabeça, não é cabelo. Você pensa se fosse pelos cabelos, por que a palavra do Senhor não ia falar, né? Ela comentou sobre os cabelos de Sansão, por que não poderia falar que Absalão ficou preso pelos cabelos, né? Inclusive ela fala muito da aparência, né, de Absalão, poderia ter comentado isso se isso fosse o caso. Então a palavra do Senhor fala que Absalão ficou preso pela cabeça. Interessante a nossa curiosidade, né? Interessante essa questão. Então eu poderia finalizar por agora, solucionou o mistério, você compreendeu, você achou interessante, mas eu também quero trazer um rápido ensinamento para levar para a sua vida também. 2 Samuel capítulo 18, verso 14 e 15, mostrando que quando ele estava pendurado, veio Joabe e mais 10 soldados e assim mataram Absalão. Então, a gente vê que foi morto por 11 pessoas. Que tal não era a fúria que não estavam do cara, né? Mas eu quero trazer outros ensinamentos rapidamente. Davi continuou perecendo, né, a consequência do seu próprio pecado. Lá no início, quando era a época dos reis irem para a guerra, Davi deveria ter ido para a guerra, e assim ele fica no palácio real, e aí tem toda aquela narrativa com Batseba, e ele acaba, né, tramando a própria morte do seu servo, do seu fiel servo, e aí tem Batseba, e ali começa a entrar todo o problema, né, dali começa a surgir toda a consequência do pecado agindo na vida de Davi, e aí ele acaba gerando aquela bola de neve ali na vida dele. Então vê que Davi, ele continuou perecendo a consequência dos seus erros, dos seus pecados. Ainda que Davi tivesse pedido perdão para Deus, mas vê como um pecado é em nossa vida, né? Ele vai entrando, ele vai contaminando. Eu fico imaginando se Davi, como Davi era, um homem segundo o coração de Deus, o pecado teve uma devastação tremenda na vida dele. Eu fico imaginando na minha e na sua vida, né, irmãos? É complicado o negócio, né? E ali ele vê, olha o problema que surgiu na vida nos filhos dele. Absalão, um pouco antes dessa narrativa, dessa passagem, Absalão, ele conspira contra um outro irmão dele chamado Aminon. Por quê? Porque Aminon, ele acaba estuprando essa outra irmã chamada Tamar. Então, Absalão, ele toma partido por aquilo que aconteceu com a sua irmã Tamar, e ele conspira e mata seu irmão Aminon. Absalão foge, passa-se um tempo, ele fica 3 anos em Gessur, volta para Jerusalém, fica mais 2 anos em Jerusalém, totalizando em torno de 5 anos que ele fica longe da presença do rei, longe de Davi. Finalmente ele volta ao status de novamente que ele era príncipe, e que sabe qual que é a moeda que ele paga para o seu pai, o rei Davi? Novamente outra conspiração. E aí a gente entra nesses capítulos que a gente vê que Absalão conspira contra Davi, e aí ele usurpa, toma o trono. E aí depois acontece essa reviravolta, e aí Joabe, comandante do exército de Davi, ele acaba perseguindo Absalão, e Absalão acaba sendo morto. Então vê, olha, nossa, toda essa emaranhada de coisa que acaba acontecendo por causa às vezes da consequência de um erro, de um pecado. Um problema que pode gerar nos futuros pela consequência do nosso pecado. Outra questão, Absalão, agora intitulado rei, acaba perecendo como um animal, né? A gente vê, eu fico imaginando, vendo que lá no Rio Grande do Sul é muito comum de ver isso, né? O pessoal, a gente chama carnear, né? Matar as ovelhas, as vacas, ficam presas assim pelas patas para cima, e aí vai lá e faz lá tudo um negócio do carneamento, né? Matança da vaca, do carneiro, seja o que for. E eu vejo que Absalão ficou da mesma forma. Pensa bem, príncipe de Israel sendo morto dessa forma, né? Ficando preso, sendo assassinado por 11 pessoas, né? Não é algo digno de um rei, né? Ou de um príncipe. Então, Absalão, ele acaba perecendo como um animal. E sabe o que eu acho um problema na vida de Absalão? É o problema disso, dele tirar o local das decisões, do trono, a decisão do próprio rei dele. Nós cremos que Cristo é o nosso rei, Cristo governa a nossa vida. E às vezes, por um motivo ou outro, por nós não acharmos que Deus está agindo conforme deveria ser, a gente tira Deus do trono, do local que Ele deveria governar e gerenciar a nossa vida, e nós tomamos posse, nós tomamos partido e nós tomamos as decisões. E quando nós tiramos Deus do banco, do local das nossas decisões da nossa vida, nós começamos a conspirar contra Ele, e as consequências do pecado começam a surgir. E eu vejo assim como Absalão, que ele acabou sendo morto, a consequência do seu erro,
O grande problema é nós morremos todos os dias. Nós saindo diante dos caminhos do Senhor e perecendo dia após dia, dia após dia. E não é perecer uma morte física não, irmãos, porque a morte física todos nós iremos passar. Mas eu falo da morte espiritual. Esse que é o problema, irmãos. Morrermos espiritualmente. Estarmos fisicamente vivos e saudáveis, mas espiritualmente estarmos perecendo. Então esse é um grande problema. Irmãos, eu acho que isso que eu tinha para deixar. Rapidamente eu falei um pouco sobre essa curiosidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo inicial, tem alguns erros, algumas coisas, a gente vai melhorando, a gente vai ajustando, mas a gente vai crescendo no conhecimento e na graça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí, irmãos. Fala aí, me coloca nos comentários alguma outra curiosidade da Bíblia, algum outro momento da Bíblia que você lembra, que a gente puder compartilhar, conversar, pesquisar e aprender junto, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, fique com Deus, a graça e paz a todos, irmãos. Amém.